Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje nós vamos falar mais uma vez a respeito de tecnologia, de soluções que fazem com que o agro se torne muito melhor, muito mais prático, que você garanta muito mais produtividade, que você garanta muito mais os grãos armazenados ali, que eles tenham muito mais qualidade, né? A qualidade desses grãos e preservação da vida. A gente vai falar muito de preservação da vida humana hoje. Eu vou conversar com o Murilo Schneider, que é diretor de tecnologia da Procer, e nós vamos falar sobre uma solução que integra robótica e monitoramento de grãos. Murilo, tudo bem? Como é que você está? Opa, tudo bem? Boa tarde, Divino, um prazer enorme participar do seu podcast, desse canal, e olá também a todos os que nos assistem. Obrigado, cara. Obrigado pela sua disponibilidade aí, pela sua participação conosco. E você vai falar de um assunto hoje que eu acho assim, que vai chamar muito a atenção da nossa audiência, porque você vai falar de tecnologia, mas uma tecnologia que vai ajudar muito na segurança e a salvar vidas humanas que são perdidas muitas vezes, né? Nos conte um pouco da sua história, nos fale um pouco da Procer, quem é essa empresa, a origem dela, o objetivo, por que ela nasceu? Maravilha. Bom, a Procer, ela completou 15 anos de história em maio desse ano, então a gente está num momento de muita celebração desse momento tão importante. E nós somos de Criciúma, Santa Catarina, e nós fundamos a Procer para atuarmos exclusivamente no pós-colheita de grãos, com o objetivo de elevar o nível da qualidade da armazenagem de grãos. Sendo que lá em 2011 nós vínhamos, percebendo um movimento muito forte de tecnologia, com a indústria 4.0 nascendo, e a gente percebeu que no pós-colheita a gente tinha uma grande dor da questão da deficiência de monitoramento e de controles na armazenagem. Então nos propomos a desenvolver uma tecnologia e uma prestação de serviço que caminha juntos com os nossos clientes para melhorar o nível da armazenagem de grãos. E aí os grandes objetivos que a gente tem como negócio é manter a qualidade do grão armazenado, economizar energia, melhorar a questão da eficiência operacional e, obviamente, também contribuir com a segurança dos trabalhadores que operam aí nas unidades armazenadoras. Cara, o que a Procer tem a ver com a Kepler Weber? Bom, a Kepler é nossa sócia desde 2023. Ela é o maior player de pós-colheita na América Latina, líder na fabricação de silos e secadores, toda a estrutura de armazenagem. E os nossos caminhos se juntaram, então, nesse momento onde a Procer já despontava como uma liderança e uma referência de tecnologia de monitoramento e controle para as unidades armazenadoras, e a Kepler também vinha de um movimento de se transformar numa empresa mais digital, com soluções de tecnologia e automação, e aí decidimos então a caminhar juntos, unir os propósitos e competências da Procer com os da Kepler, que é uma empresa muito tradicional, muito robusta, também com mais de 100 anos de história. Bacana. Bom, vocês anunciaram o lançamento de um robô multifuncional que é capaz de nivelar grãos, de quebrar as crostas, crostas. O nome difícil de ser falado, né, cara? Não é quebrar as costas, não, é quebrar as crostas. E também auxiliar na descarga dos silos. Qual que é a importância dessa inovação, Murilo? Bom, primeiro, ela se conecta muito com o nosso propósito da empresa, que é preservar a qualidade do grão, melhorar a operação, e a questão da segurança operacional, Então, como eu tinha comentado antes, ele se conecta muito com o nosso core business e surgiu através de relacionamentos e contatos que nós temos no mercado. Esse contato para a Greenweevil, que é uma empresa americana, é uma startup, um pouco
mais jovem do que a Procel, ela tem 5 anos de história, e eles, então, lá nos Estados Unidos, também identificaram esse desafio da segurança operacional e ocupacional, né, os trabalhadores terem que entrar nos silos para fazer esses trabalhos de nivelamento, quebrar as crostas, ajudar na descarga. Então, o robô ele veio para entrar no silo, né, a gente colocar ele dentro do silo e facilitar essas operações, né? Então, esses ambientes eles não são adequados para um ser humano trabalhar, por questão da ausência de oxigênio, muitas vezes gases são emitidos ali, e também as questões de desmoronamento dos grãos dos silos. Então, esse ambiente oferece muito risco para os operadores. E aí, essa empresa nasceu nos Estados Unidos e faz parte também do plano dela vir para a América do Sul. E aí foi onde a gente se conectou, né? A Procer, como líder do pós-colheita, junto com a Kepler na questão estrutural de silos, e toda uma estrutura comercial e técnica distribuída no Brasil, foi onde nossos caminhos também se uniram, né? A gente já está desde o ano passado construindo os pilotos, os testes, modelando, né, a questão de negócio, e nesse ano a gente fez o lançamento do robô na AgriShow, né, ali no final de abril para começo de maio, e tem sido um grande sucesso desde que a gente fez esse lançamento. Que legal, cara. Eu vi um vídeo desse robozinho trabalhando, cara, é sensacional. Eu achei assim, o cara que teve a gente fala o cara, eu não sei, deve ser uma equipe de gente que teve a ideia daquilo lá, de criar esse negócio. Meu Deus do céu, que coisa fantástica. Essa operação, ela acontece de forma remota, a operação do robozinho, não é? O cara não tem que entrar no silo para operar, né? Isso, ele evita ao máximo na entrada, às vezes pode ser que seja necessário para alguma questão específica, mas ele tem mecanismos para que a gente consiga inserir ele dentro do silo e também para conseguir extrair, né, através de alguns dispositivos mecânicos e içamento, né, do robô, mas o operador opera, né, o robô de fora do silo, de fora do armazém, através de controles remotos e acompanhado por câmeras. Então, a gente diz que evita, assim, muito essa entrada, né, praticamente 100% das entradas das pessoas trabalhando dentro dos ambientes. Cara, não existe um padrão de silo. Tem silo de todo tamanho, de todo jeito, de todo modelo. Essa solução, ela pode ser aplicada em todos os tipos de unidades armazenadoras ou não? Tem algum tipo específico que ela é usada? Sim. Bom, nesse período que a gente está junto com a Green Evil, testando há um ano, nós já testamos em silos metálicos, silos de concreto, também armazéns graneleiros, que aí, obviamente, né, são estruturas muito maiores, e aí demandam mais robôs ou mais tempo de operação. E a gente está com alguns desafios aí, né, que o pessoal tem trazido para nós recentemente, de operar o robô em containers de trem, em navios também. Então, a gente está testando em mais produtos e mais tipos de estrutura, né, e a gente enxerga que ele tem realmente essa capacidade de contribuir em vários tipos de estruturas de armazenagem, seja silos, graneleiros, em vários tipos de grãos também. Então a gente está bem confiante com os resultados que a gente tem obtido. Que legal, cara, que legal. O nome desse robô é Grain Weevil, nome diferente, né, cara? Exato, o Weevil ele traz uma menção de um inseto, ele parece um pouco ali com o gorgulho, né, que tem na armazenagem de grãos, né, então... Tá. Seria isso, né, o gorgulho, o inseto ali, que tá trabalhando no grão, porque ele tem essa semelhança física, né, mas ele justamente, ele tá ali para essas questões operacionais e também, né, Divino, o fato de você colocar o robô ali para melhorar o nivelamento, quebrar as crostas, e auxiliar na descompactação do produto, justamente isso evita a proliferação de insetos e desses, né, gorgulhos dentro da armazenagem. Então, legal. a gente brinca aqui que é melhor colocar esse inseto dentro do silo do que se proliferar outros tipos de pragas, né? Cara, já tem 3 anos que os produtores lá nos Estados Unidos estão utilizando esse equipamento. E aqui no Brasil começou em maio passado, foi isso? Em maio do ano passado a gente começou a fazer testes, né, em vários tipos de grãos e várias regiões do Brasil, para realmente validar a solução. A gente tem a nossa curva de aprendizagem comercial e técnica também, para dar o suporte para o cliente de pós-venda. E aí a gente fez o lançamento na AgriShow, né? Foi muito interessante a receptividade, a abertura e curiosidade do mercado por essa solução, né? Tanto que a gente tem roteiros de demonstração aí do Brasil inteiro. O que é que tá faltando para popularizar ele agora?
Olha, eu acredito que já foi feito o principal, né? Que é lançar ele no mercado. Temos aí uma equipe comercial, tanto da Procer quanto da própria Kepler, vendendo esse robô aí no Brasil inteiro. Então, o primeiro mês de vendas aqui também já tivemos alguns números bacanas. E o que eu vejo é que muitas vezes o mercado, ainda e os clientes, de forma super autêntica, eles querem testar, né? Olha, eu preciso testar primeiro o robô, ver funcionando aqui antes de fazer as compras, né? Então a gente está entendendo que está numa curva de maturidade bem saudável e andando num ritmo bem bacana. Mas aí vocês colocam o robô lá para fazer tipo um test drive lá no armazém da pessoa Sim, interessada? É. isso, muitas vezes os clientes solicitam isso. Em alguns momentos a gente chama vários clientes que são da mesma cidade ou da região para fazer uma demonstração unificada. E isso tem feito parte, né? Eu lembro que no começo da Procer, quando a gente lançou a tecnologia digital de monitoramento do grão nos silos, também era muito mais comum, né? O pessoal pedir uma demonstração, um comodato, às vezes, que a gente fazia lá no passado, para ir disseminando, né, a solução antes de eles tomarem a decisão. Então a gente entende que ainda está numa etapa mais inicial do produto, de maturidade, mas uma vez que eles estiverem bem confortáveis e essa tecnologia difundida, aí essa jornada de experimentação acho que vai ser desnecessária. Bacana. Como é que esse robô, cara, assim, se conecta e complementa o portfólio que a Procer já tinha anteriormente? Exato. Bom, a gente enxerga que ele tem total fit com nossos propósitos de empresa e também com as soluções que nós já tínhamos disponíveis no mercado. Para você ter uma ideia, nós temos um sistema de monitoramento, né, que faz a medição da quantidade do produto armazenado nos silos. Ele faz uma medição de volume. Então ele faz todo o escaneamento, o mapeamento, que a gente consegue, através desse medidor de volume, ele identificar que ele não está com nivelamento adequado, né? Então, essa tecnologia já aponta a necessidade de entrar com o robô dentro dos silos. E também, né, uma questão que a gente faz é fazer o acionamento automático da aeração visando a melhor qualidade do produto armazenado. Então, eu consigo identificar que o silo está precisando do robô. A gente agora tem um robô, né, para oferecer para os nossos clientes que vai resolver esses problemas, que não é um sensor que vai resolver, ou um software, né? Precisa de uma intervenção física dentro do silo. E a ação do robô, ele devolve para o nosso sistema essa qualidade do produto armazenado, né? Então, a gente viu realmente um fit total aí com as nossas soluções. Eu queria que você falasse um pouco sobre as características desse robô, o tamanho dele, se ele é grandão, se ele é pequeno, se ele é médio, peso, quanto que ele Legal. pesa, a autonomia, ele é a bateria, se for a bateria, a autonomia dessa bateria, de quanto tempo, vem uma bateria, vem duas, vem três, como é que funciona? Excelente, muito bom. Começar pelo peso dele, ele pesa em torno de 22 quilos. Sobre dimensões, ele tem aproximadamente 60 centímetros de comprimento por 40 de largura, e a altura em torno de 30 centímetros. A bateria dele, ela dura entre 45 minutos e 1 hora, dependendo a umidade do grão armazenado e também o ritmo de operação, né? Ele tem várias velocidades que você consegue ajustar. E ele possui uma bateria que não pode ser removível. Isso é por conta do projeto dele ser feito para a gente conseguir classificar esse equipamento em zonas EX, né, que a gente costuma dizer que são zonas com risco de explosão. Então ele tem que ser todo encapsulado, protegido, e por isso a bateria não pode ser removida. Então ele tem que possuir esse período de operação, e o tempo de carga aí também, né, ele oscila aí de 30 até 40 minutos, dependendo o quanto o operador utilizou. E a gente tem 2 modelos de carregadores também, um que é mais rápido, né, e aí ele consegue carregar em torno de 30 minutos, e o carregador mais lento, que aí vai de 40 até 45 minutos. Ele é tipo carro elétrico, é plug-in então. Plugin, exato, Então, tanto que muitas vezes, né, quando o cliente pretende ter uma operação contínua, a gente recomenda adquirir mais de um robô, né? Enquanto o robô tá lá operando, ele pode manter o outro ali carregando. Mas dentro desses 40 minutos que ele trabalha aí, dá tempo de carregar o outro? Sim. Exatamente, Legal. que o tempo de operação é um pouco superior ao tempo de carga, né? Então, isso acaba casando muito bem. Como é que funciona a inteligência desse equipamento?
Bom, a inteligência, né, ele é operado com controles remotos, tem as câmeras que ajudam ele a entender o posicionamento de que ele está no silo. Ele tem um modo já que a gente costuma dizer que é o semi-automático, onde a gente consegue configurar o tempo de avanço e de recuo dele, então você consegue configurar esses loops, né, aonde ele vai, depois ele retorna. E a empresa Working Evil, ela está trabalhando na evolução desse robô, que é a questão de ser um robô autônomo, né? Então, assim como a gente tem esses aspiradores hoje já dentro da nossa casa que fazem o serviço de forma autônoma, eles estão trabalhando nesse desenvolvimento. E também na medição da qualidade do produto, né? Medir a umidade, medir alguns parâmetros de temperatura também do grão. E o interessante é que estes recursos eles vão ser compatíveis com os robôs que nós temos agora. Então, os clientes podem comprar os robôs sem problema nenhum, que quando chegar esses upgrades, né, de ser autônomo ou de medir a qualidade do produto, a gente vai conseguir acoplar esses kits de tecnologia nos robôs que eles já possuem. Bacana, cara. Muito legal. Bem, bem legal mesmo. Já usa inteligência artificial ou não? Olha, ela está cada vez mais presente no desenvolvimento dos produtos, então ela hoje está presente no caso do robô, ajudando no desenvolvimento, assim como todas as soluções de software e hardware hoje já tem a inteligência artificial contribuindo, mas na operação, não, ela não tem ainda algo que isso seja refletido lá para o usuário ou para o operador, né? Isso está mais no escopo ainda do desenvolvimento do produto. O próprio sistema, cara, ele já possui assim, uma capacidade de identificar automaticamente a formação dessas crostas, né? Nome difícil, Nossa. né? Crostas, essas irregularidades na massa de grãos, ele já consegue analisar isso e orientar a atuação do operador ou não? É um negócio, é um processo visual. O operador é que vai ver e que vai mandar ele lá no local fazer desmanchar a crosta. Isso, a Procer já tem as tecnologias que identificam isso, né? Então, como eu comentei anteriormente, com esse medidor de volume que a gente acopla nos silos, e a gente está em breve também disponibilizando para graneleiros, ele consegue identificar essas crostas, o desnivelamento. Então, o sistema identifica, obviamente, uma pessoa vai interpretar essa informação, né? E vai direcionar para a equipe operacional de utilizar o robô nesses casos que eles enxergarem, né? Porque muitas vezes, no caso de um desnivelamento, às vezes pode ser oriundo de uma operação mais rápida, né? O cliente encheu o silo rápido e vai esvaziar rápido e nesse caso ele não precisa usar o robô, porque ele faz parte da operação dele. Mas em casos onde o grão vai ficar armazenado por um pouco mais de tempo, aí sim a gente recomenda que se faça o nivelamento para manter a qualidade do produto aí por mais tempo. Quando você fala um pouco mais de tempo, isso quer dizer o quê? Quantos meses? O tempo médio de armazenagem, tanto para safra de soja quanto safrinha de milho, é em média de 4 meses e meio. Mas, com a tecnologia da Procer e o acompanhamento que a gente presta para os nossos clientes, a gente já tem muitos casos onde os clientes vão estendendo esse período de armazenagem por mais tempo, né? Onde há espaço disponível dentro dos silos, né? A gente sabe que o Brasil tem esse déficit de armazenagem, muitas vezes você precisa esvaziar o silo para receber a próxima safra, mas a gente já tem casos de clientes que armazenam grãos aí até um ano com qualidade, né? A gente, por ser do sul, trabalha muito forte com arroz, daí a gente tem uma safra de arroz e o silo precisa abastecer a indústria, abastecer a população durante o ano inteiro, então isso já é uma prática que a gente já tem ao longo desses 15 anos de história da Procer. Já aproveitando o gancho aí que você falou do arroz, qualquer tipo de grão armazenado, ele pode operar ou não? Tem alguns tipos específicos? Sim. Olha, a Procer trabalha com mais de 20 tipos de grãos e a gente já testou em soja, milho, arroz, trigo, tem outras demandas aqui que estão em andamento, aqui que o pessoal está testando, então a gente tem visto que ele é muito compatível com as principais, né, produtos e commodities que a gente tem de alimentos armazenados. Então, nesse sentido, a gente está bem, bem confiante. A gente tem recebido demandas até, né, Divino, assim, para fertilizante, para açúcar, para outros produtos que a gente ainda está, né, numa jornada de identificar se ele vai, né, ser compatível com esses outros produtos. Ou seja, vocês viram que tem um mercado aí que está desesperado, ansiosamente precisando de uma solução. Aí
é uma dor, né? E onde tem uma dor, tem uma possibilidade, né? Exato, a gente sempre entende que para os nossos clientes é muito difícil essa questão, né? O desafio da mão de obra disponível, né? Então, eu lembro que uns meses atrás a gente esteve num grande cliente lá do Rio Grande do Sul, na região de São Borja, que ele falou, olha, no período de safra eu preciso contratar aqui 250 pessoas para trabalhar no operacional e dentro dos silos. E olha, tá muito difícil conseguir essa mão de obra, né? O pessoal também, né, tá buscando cada vez mais uma qualificação. E aí entrar no silo com uma enxada ali para ficar puxando grãos é uma operação que cada vez vai ser mais difícil a gente conseguir pessoas, né, para conseguir executar esse trabalho. E é arriscado, né? Acho que o próprio dono do silo ali, ele ele nem colocaria gente lá dentro, porque ele sabe o risco que isso oferece. Quantos trabalhadores humanos são substituídos por cada robô? Bom, assim, a gente tem alguns parâmetros, né, assim, que, em primeiro lugar, a intenção é disponibilizar essas pessoas para executar outras atividades, né? Então, no caso daqueles clientes que a gente visitou, eles têm muitas demandas que precisam de pessoas, né? Então, ao invés de colocar uma pessoa num ambiente que proporciona para ela um grande risco à sua saúde e à sua própria vida, né, a gente quer disponibilizar essas pessoas para ocuparem outras atividades. E a gente tem alguns parâmetros, né, Divino, onde a gente costuma falar que, em média, um robô ele faz o trabalho aproximado aí de 2 pessoas em termos de horas, né? Então, 1 hora de um robô faz o trabalho que uma pessoa levaria 2 horas. E a gente tem a possibilidade de conectar 2 robôs através de um acoplamento, e aí esses 2 robôs fazem o trabalho de 5 pessoas, em termos de velocidade. Mas aquele cliente que eu visitei, né, voltando lá para São Borja, ele na apuração que ele fez com arroz, que tinha um determinado grau de umidade lá dentro do ciclo, era um arroz já bastante seco, ele estava com 11,5 de umidade, ele fez o trabalho 7 vezes mais rápido do que uma pessoa, né? Então, ali, para eles, foi um case muito, muito interessante, onde a questão de eficiência e operacional foi um ganho enorme lá para eles. Cara, eu tenho certeza que vai ter gente que vai ficar chateado agora. Ah, porque estão colocando robô para substituir o humano? Mas fazer o quê? Né? Cara, a tecnologia está aí, a evolução está aí, não tem jeito. E outra coisa, são trabalhos, conforme você disse, muitas vezes até insalubres, né? São perigosos. E quanto menos pessoas forem expostas a isso, melhor. Então, não é que vai causar desemprego, vai fazer com que as pessoas sejam deslocadas para outras, sei lá, outras atividades, né? E aí isso tem sido uma constante, tá? A gente visita e tem clientes desde pequenos produtores até grandes indústrias, as grandes cooperativas, né, que a gente atende, e alguns casos são muito emblemáticos nesse quesito de mão de obra, né? A gente tem o relato de um cliente de que no período de safra, para uma das unidades deles, eles precisavam de 30 pessoas e que 10 anos atrás eles tinham 300 candidatos. Uhum. E hoje eles não têm nem a quantidade de candidatos necessários para preencher essa necessidade. Então, de fato, isso faz parte da evolução, né, da tecnologia, né? Então, o que a gente vê é que as pessoas cada vez mais querem estar conectadas no digital, querem estar usando as ferramentas de software e de tecnologia, ao invés de executar um trabalho um pouco mais assim braçal e que envolve um grande risco para a sua saúde, né? Então, ali de fato, né, para um trabalhador poder entrar dentro de um silo, já tem que ter outras 2 pessoas ali vigiando, né, cuidando Sim. dessa pessoa. Dentro de um silo tem a questão dos gases, toxinas que às Isso. vezes são fatais, já quase que imediato. A ausência de oxigênio, um ambiente com altas temperaturas e poeira. Então, de fato, não é um ambiente onde as pessoas, né, muitas vezes estão dispostas a trabalhar, né? Para quem não entende da situação aqui, gente, não é que são colocados gases lá dentro, não. É que como ali você tem grãos e isso acaba criando uma fermentação, cria gases, né, Murilo? É bom a gente destacar isso, né? Exato, o grão, ele é um ser vivo, né? Quando ele tá dentro do silo, ele tá respirando, tá Exatamente. metabolizando. Então é gerado muito dióxido de carbono em alta concentração. Isso tudo, né, faz com que esse ambiente não seja propício para um ser humano ficar ali habitando, né?
O cara pode desmaiar lá dentro, né? Exatamente. É um fato que pode acontecer. Esse robô ele foi projetado para fazer que tipo de trabalho? Você falou de uma série de coisas, até demandas que chegam aí que vocês nem sabem se dá para fazer ou não, mas quando projetaram ele, que tipo de trabalho que ele foi projetado para fazer? Sim. A gente classifica em alguns grandes grupos, né? O primeiro é o nivelamento. Então, você imagina que um grão, quando ele é depositado dentro de um silo ou de um armazém, ele tem um ângulo de repouso, né? Ele faz um ângulo de 30, 40 graus, mais ou menos, em média. E este ângulo, ele é desfavorável para armazenagem, porque o ar, ele sempre vai procurar o caminho mais fácil para circular, né? Então, quando você liga a aeração, que é um dos mecanismos mais utilizados para manter a qualidade do produto armazenado, ele não circula por todo esse ar. Então, é necessário trazer esse nivelamento, né, o mais próximo da horizontal possível, para que você consiga manter todo o grão com qualidade. Então, esse aqui é um dos grandes benefícios que o robô proporciona. Tem a quebra das crostas, né? Divina essa palavra, assim, mais difícil, mas muitas vezes, por conta da umidade, da impureza, ou pelo próprio desnivelamento do produto, ele acaba criando crostas dentro dele mesmo, né? Do volume armazenado. E aí, no momento que você faz a descarga do silo, do graneleiro, ele fica com essas colunas de grãos. Então, o robô também auxilia no quebrar as crostas, ele vai até ali, né? Claro que dentro de alguns limites, mas ele ajuda a desconstruir essas crostas. Outro ponto é a descompactação. Então, uma vez que o grão ele fica com essa umidade ali, ele muitas vezes fica compactado, e aí você não consegue fazer a aeração adequadamente, até no momento de descarga também fica realmente com essa dificuldade pela questão da compactação, ele ajuda nisso. E por último, a última operação que a gente comenta, né, que ele ajuda muito é na própria descarga. Então, você já está com o ciclo vazio e às vezes você não consegue acessar com as máquinas, né, como rosca varredora, todos esses grãos. E aí o robô ajuda a trazer esse grão até as roscas varredoras para ajudar no esvaziamento do silo também. E outro ponto, né, de pino que é importante comentar, a Green Evil também está trabalhando com um mecanismo que ele vai funcionar parecido com uma vassoura, né? Então você descarregou o silo e ainda sobra um pouco de grão dentro do silo. Ele vai ajudar também a deixar o silo mais limpo no final da descarga. Que é um problema, né, cara? É um problema sério isso. Acaba ficando ali uma série de sujidades, outro nome feio, né? Com apenas um robô, Murilo, é possível garantir até quantas horas de operação por dia? Você falou que ele trabalha aí uns 40 minutos, aí ele vai precisar de ir lá para a tomada, carregar e tal, mas se a gente for somar, até quantas horas por dia esse equipamento vai trabalhar e quantos equipamentos seriam necessários para nivelar um silo em apenas um dia? Bom, essa é uma pergunta que eu devolvo de outra forma, né? A resposta, né? Volto para aquele cliente que tem um caso que tá muito vivo na minha memória, né? Que ele tem um silos lá de 22 metros de diâmetro e aí ele estava naquelas condições, né? Já produto com 11,5 de umidade, né? E um talude ainda de armazenagem desde o momento que ele foi carregado. E eles levaram 36 horas para fazer esse nivelamento com o robô. Aí, obviamente, nessas 36 horas eles tiveram que gastar um pouco mais de tempo para carregar o produto, né? Porque eles tinham um robô somente. Então, o que a gente recomenda é que se tenha mais robôs para aproveitar a mão de obra ali disponível para ficar utilizando mais de um robô enquanto o outro carrega. Mas ali, realmente, essas 36 horas foram 7 vezes mais rápidas do que os operadores que eles tinham, né? Então, eles precisariam de muito mais pessoas para fazer aquele serviço naquele silo de 22 metros de diâmetro. Então esse é um parâmetro que está muito vivo aqui na minha memória que eu compartilho com vocês. Tá, após nivelar essa massa de grãos aí, o robô pode ajudar também na aeração dos silos? Sim, ele ajuda indiretamente, né, justamente por descompactar o produto, desnivelar, aí a aeração vai funcionar muito melhor, né, porque você vai fazer com que toda a superfície esteja mais homogênea, o ar passe melhor por todos os grãos, né, então o robô é um grande aliado, né. Na Procerca, como a gente tem esse monitoramento de temperatura, tem aeração automática, muitas vezes a gente ajuda a identificar os problemas.
mas alguns a gente não consegue resolver com um sensor ou uma assessoria remota, né? Então agora a gente consegue, inclusive, oferecer para os nossos clientes, olha, né, adquira, coloque o robô dentro do silo que ele vai ajudar muito a manter esse grão aí com qualidade. Vamos para a pergunta agora de US$ 1 milhão, que eu tenho certeza que todo mundo está querendo essa. Eu não sei se você vai poder ou querer responder ou não. Quanto custa um brinquedinho desse? Sim, sim. Posso falar tranquilamente. Opa, O preço para um robô com todo o kit de câmera, carregadores, né, e o controle remoto, mais robô, se for um robô, ele é R$165 mil. Mas conforme... 165 mil. O Exato. kit completo, o combo. Isso, combo completo. Mas Ok. conforme você compra mais robôs, esse valor pode reduzir a 120 mil por conta de que você não precisa um carregador para todos os robôs ou uma câmera para todos os robôs. Então esse custo vai diluindo conforme você vai Legal. comprando mais robôs. Tá, e vocês calculam o payback desse equipamento aí em quanto tempo? Sim. Esse é um outro ponto bem interessante, né? E aí a gente pode até voltar para um silo de 22 metros de diâmetro, que armazena em torno de 100 mil sacas, ou 6 mil toneladas. Assim, levando-se em conta, né, o preço das commodities e o quanto a gente consegue evitar de perdas, a gente estima que ele se paga já em um ano de operação, né? Considerando que o grande objetivo da Procer com as nossas soluções é evitar aí pela metade essas perdas que acontecem no pós-colheita. E aí você fazendo o cruzamento do preço do robô com o valor monetário que a gente consegue evitar, a gente enxerga que entre safra e safrinha ele já se paga no primeiro ano, isso falando em aspectos financeiros e econômicos, né? E aí se a gente for entrar na questão da saúde e na questão humana, né, Divino, aí a gente entende que não tem nem contas para fazer, porque aí uma vida não tem preço, né? Então, a gente está muito engajado nesse desafio de a gente evitar essas perdas no agro, né? Seja financeira ou perdas de vidas. E aí agora o robô ele vem muito forte nessa questão de preservar as vidas dos nossos trabalhadores aí que atuam no agro. Murilo, na boa, cara, daqui uns dias vocês vão ter fila de espera desse negócio aí. O cara vai ter que esperar 2 anos para pegar um robô desse, porque vai ter tanta gente procurando. Eu penso assim, né? E eu acho que tem muitas soluções que estão vindo aí em tantas áreas, cara, que tem dificuldade de contratar pessoas, né? Eu tô vendo uma plaquinha bonitinha atrás de você. O que tá escrito aí? Melhores o quê? Eu só consigo atrás sim, de você. o prêmio da GPTW, né? Então, a GPTW é uma empresa global que tem essa metodologia de avaliação de satisfação das pessoas que trabalham na o Great Place to Work. Great Place to Work, é isso aí. Ah, legal. Então a gente fez no ano passado, a primeira vez que a gente submeteu aqui ao teste, né? E a gente ficou entre as 25 melhores empresas de Santa Catarina, né, de médio porte para se trabalhar. Então a gente ficou muito feliz com isso. A gente teve a recertificação nesse ano também. E isso também mostra, né, Divino, que o nosso propósito é trazer e construir esse legado na pós-colheita, mas também na vida das pessoas que fazem parte da Procer, né? A gente sempre entende que não faz sentido ter uma empresa ou ter profissionais aqui trabalhando se eles não estiverem contentes, né? E a gente preza muito pelo respeito e pelo desenvolvimento das pessoas. Legal. Cara, adorei conversar com você, adorei a solução, achei o máximo. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, nossa, eu tenho que conversar com o Murilo a respeito. Todo mundo tem que saber disso aqui, porque é sensacional. Obrigado por dispensar seu tempo tão precioso aí para conversar com a gente. E daqui a um tempo você volta de novo para contar das novidades, dos upgrades e se tem fila de espera ou não, viu? Maravilha, Divino. Eu também, assim, eu fiquei muito honrado quando eu recebi esse convite, né? O pessoal da Kepler trouxe essa oportunidade. E mesmo nessa, a gente diz, né, que sempre está correndo, né? Sempre com bastante desafios. Mas eu fiz questão de poder participar, né? Porque eu também admiro muito o seu trabalho, o podcast, Obrigado. né? E eu me sinto muito honrado. E, né, espero que a gente possa voltar trazendo cada vez mais novidades e falar de vários assuntos. Sendo que o nosso propósito aqui, né, é falar de agro, é a prosa do agro, né, Divino? Então, exatamente. Eu gostei muito de participar também. Valeu, cara. Abraço para você, viu? Um grande abraço. Conversei com o Murilo Schneider, diretor de tecnologia da Procer. Gente, eles estão trazendo um robô para o Brasil. Já trouxeram um robô que vai colocar dentro do silo e vai fazer aquele trabalho perigoso. Vira e mexe,
morre alguém, o pessoal tem problema, desmaia dentro do silo, e esse robô pode vir ser a solução perfeita para isso. Ah, mas vai causar desemprego? Não, não vai, porque o pessoal vai trabalhar em outra área, vai fazer algum outro trabalho que seja menos perigoso e que talvez dê até mais dinheiro. E é assim, gente, a evolução chega e a gente tem que acompanhar. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com o máximo possível de pessoas, deixe comentários e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.